programa Flávio Rico desta terça-feira recebe ele, que começou no rádio com apenas 13 anos e desde pequeno já mostrava que tinha faro para a notícia, Luiz Bate. O jornalista e apresentador passou por várias emissoras e virou um dos nomes mais fortes do jornalismo policial. Na Record, comandou o Cidade Alerta por quase 15 anos, cobriu crimes, mistérios e ganhou a confiança do público. O Menino de Ouro ganhou seu espaço nas tardes da TV aberta, mas decidiu dar uma pausa no começo deste ano. Mas a pausa durou pouco. Luiz Bate está de volta ao SBT, onde tudo começou. E agora, ele conta tudo sobre este novo momento, em uma entrevista cheia de histórias. Que prazer te ver! Bom te rever também, amigo. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado, parabéns você pelo novo lugar, pelo novo programa, nova casa. Velha casa. É nova velha casa. É. Nova velha casa. Prometi, olha, pro Bate que eu já vou começar brigando com ele. Por que terno e gravata de manhã? Isso daí. Eles me pediram pra fazer também sem gravata. Pediram? Mas assim, sabe quando você... Eu preciso me sentir à vontade, né? Tá. Porque não adianta você gostar, não adianta o pessoal gostar também, e eu não estar à vontade. Eu me sinto muito à vontade com terno e gravata. É mesmo? Talvez porque eu já sou de uma geração mais antiga. Tá bom. Né? Eu, então? Você é um bebê ainda, você tá um bebê. Tá bom. Você tá um bebê. E aí o Silvio sempre pedia para que os repórteres usassem gravata, sempre. Eu lembro até que teve uma ordem no jornalismo em 2006, ele falou, eu quero todo mundo de gravata. Até que um dia um repórter entrou de gravata na areia da praia, com medo de tomar uma bronca porque estava sem gravata. Então é uma questão de gosto De mesmo, hábito. de se sentir, de eu me sentir confortável. E eu também acredito o seguinte, Flavinho, o Silvio Santos, que fazia um programa mais leve e de show, de comédia, de entretenimento, sempre fez com gravata. Então eu acho que não é a gravata que vai dar a seriedade ou não. Eu acho que dá para brincar mesmo vestido de gravata. Eu acho que o principal é que eu me sinta seguro e confortável. Não, eu entendo isso. Sabe por quê? Se eu fosse diretor do Alô Você, eu ia tirar de qualquer jeito a gravata do Bate. Você ia sumir com as gravatas do camarim. Ia. Mas você sabe que também que eu tenho uma parte afetiva de gravata, porque o apelido Menino de Ouro surgiu Por causa da gravata de cor de ouro. Né? O Marcelo Rezende viu a gravata dourada e botou um óculos de sol falando, caramba, que gravata que tá brilhando é essa? Então é isso, quem sabe, pode ser um dia, mas eu acho que o principal é que eu me sinta confortável, sabe? Que eu me sinta à vontade, e nesse caso com terno e gravata. Tudo bem, você entendeu. Entendi perfeitamente. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Certo. Uma só? Não, uma. Importante para mim. Você não acha que é um erro você entrar depois do programa infantil? Tem sido um desafio porque é reconquistar um público que realmente eu acho que não está mais na TV aberta, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar dela, ela está dando os primeiros passos solo como gestora de uma televisão. E ela precisa testar o seu feeling. Ela é a dona da televisão. Ela tem um feeling sobre isso, ela acredita nesse produto e ela quer insistir para ver o que é que dá. E ela já falou, se não der certo, eu não vou ter também dedos para mudar a programação. Então eu acho que ela está certa. Mas você não acha que isso aí é alguém que botou na cabeça dela? Eu não sei de onde surgiu. Quando eu assinei o contrato com o SBT, já estava decidido. Já estava decidido. Já estava decidido. Eu colocaria mais cedo, sabe? Mais cedo, para não ter uma troca de público vasta acentuada, como essa. Exatamente. Mas eu acho que ela está no papel dela de testar, de testar o limite dela, de testar as ideias dela. Eu acho que é um processo natural. Agora, é preciso também que você tenha observação aos números, o que a casa está tendo, para que faça as correções necessárias com o tempo, né? Eu acho que isso aí vai chegar um momento em que ela vai parar para analisar. Se funcionar, ninguém aqui tem bola de cristal. É o desejo de todo mundo. Claro, né? E o programa está maravilhoso, né? O Bom Dia e Companhia está impecável. Está bem feito, artisticamente muito bem feito. É que hoje eu acho, lamentavelmente, por causa daquela lei lá de trás... Que é ridícula. É ridícula, porque ela só vale para a TV aberta. Ela não vale para a TV paga, ela não vale para o streaming, ela não vale para o YouTube, ela não vale para nada, vale para a TV aberta. E prejudicou a TV aberta, porque a TV aberta foi impedida de formar o público de amanhã.
Entendeu? O público de amanhã está no celular, está no YouTube, está em todo outro lugar, mas não está na televisão aberta. Sim. Eu acho a iniciativa do SBT de ter uma programação infantil legal pra caramba. É uma lei muito hipócrita, né? É uma lei muito hipócrita. Completamente. E que tira emprego, né? Que tira emprego, que Exatamente. desaquece o mercado. Da mesma maneira que eu acho que essa polêmica toda em torno de bets é uma perda de Não, tempo. isso eu acho uma bobagem. Até porque você tem cigarro, o cigarro matou meu pai. Eu nunca vi ninguém sendo cobrado. Nunca vi nenhum artista sendo chamado para prestar depoimento em absolutamente nada. E até hoje... E a TV aberta já foi penalizada com a questão da propaganda infantil. Se passa agora, porque há uma pressão muito forte para passar, a proibição das bets, proibição não, são restrições. Uhum. Se a pessoa tem algum vício, tem tendência a isso, que trate. Não é a propaganda ou não que vai fazer a pessoa consumir. Lógico. Todo viciado sabe muito bem onde procurar. Você tem viciado em droga, tem propaganda de droga? Não tem, ele sabe onde achar. Exatamente. Então, a pessoa que trate o seu vício. Não, eu acho uma hipocrisia. Quero deixar bem claro concordo com isso você. aí. Concordo com você. Mais uma pergunta que eu preciso fazer para você. Diga. Ficou alguma bronca da Record? Flavinho, não ficou. Mas assim, término de casamento nunca é sossegado. Eu não vou falar para você que é sossegado, não. Foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso, porque não foi e nunca é. Nenhuma separação é traumática, não é traumática. A minha saída do SBT também não foi tranquila. Em 2010, teve uma multa que eu paguei para o SBT. Tua saída da Band? A minha saída da Band. Não existe uma saída assim que são flores. Fica, né, mágoa por causa de alguns percalços que existem no meio do caminho, como toda relação. A grande confusão com a Record começa na renovação do meu contrato no ano passado, né? De começo de 2024. Isso, em março de 2024. A Record e eu, a gente decide renovar o contrato. Eles queriam fazer por um tempo e eu não queria fazer. Eu queria só 1 ano de contrato. Eles queriam fazer mais tempo de contrato. E eu fui muito sincero. Eu quis trabalhar, né, e trabalhei para isso, para hoje eu ter o total controle e autonomia da minha vida. Eu trabalhei a vida inteira pensando, o que será que vão pensar de mim? Será que o diretor vai me julgar? Será que o diretor vai autorizar? Será que o diretor vai deixar eu viajar? Não, eu sempre fui um escravo do meu trabalho. Não porque a emissora exigia, porque eu sou extremamente disciplinado com o meu trabalho. Eu trato aquilo com muito zelo, com muito carinho. Eu tenho um respeito absurdo pelo palco onde eu piso, pela bancada que eu me sento. Eu sou extremamente... eu sou da disciplina da televisão da década de 1990. Tá. Então eu trabalhei para financeiramente tomar agora as decisões da minha vida. Eu não dependo mais de televisão para sobreviver. Então hoje eu faço a televisão, claro, eu preciso ganhar dinheiro, porque ninguém pode dispor de tempo assim sem ganhar absolutamente nada. Mas o meu grande negócio não é mais televisão. Seu salário é menor no SBT do que era da Record? Hoje são acordos comerciais. Nós temos acordos comerciais, sociedades comerciais. Então, se fosse por dinheiro, eu teria ficado na Record. Era um salário astronômico na Record. E detalhe, diferente do que muitas pessoas disseram, nunca nesse meu tempo todo de carreira na Record, nunca me foi pedido para reduzir meu salário. Nunca. Vamos negociar aqui? Nunca. Pelo contrário, era aumento atrás de aumento. Aumento atrás de aumento. Um aumento vertiginoso que eu tive no ano passado, inclusive. Sou extremamente, assim, nunca você vai ouvir uma reclamação sobre dinheiro em relação à Record. Nem dia de pagamento. De jeito nenhum. Extremamente corretos, todos lá. Perfeito, o administrativo são extremamente corretos. Você trabalhou lá, você sabe como é. Eu sei como é que é. Mas quando eu digo que eu não quero renovar esse contrato, eu acho que ficaram chateados comigo, né? Porque, poxa... Partiu de você a decisão... Partiu de mim, que eu não renovaria pelo prazo de 4 anos que eles queriam. Tá. Eu renovei só por 1 ano. Só por 1 ano. Porque se eu quisesse sair por mudança de vida, se eu não tivesse satisfeito com algo, eu sairia. E hoje eu preciso estar feliz. Se eu não estiver feliz no local que eu estou trabalhando, eu vou embora. Não faço mais cerimônia. Eu preciso buscar a minha qualidade de vida. Eu tenho já 41 anos, meu pai morreu com 49, com problema cardíaco. Então, eu já estou há 8 anos de fazer a idade onde meu pai morreu por causa do coração. Eu prezo muito pela minha saúde, muito pela minha qualidade de vida. Você não vai ver mais o Bate trabalhando como escravo do trabalho. Sou apaixonado, trabalho,
sou aficionado por televisão, é minha paixão, é meu xodó, mas eu só trabalho com a minha paixão. E eles ficam chateados sobre isso. Aí chega outubro. E eu mando uma mensagem para uma pessoa da direção falando assim, olha, eu preciso conversar sobre meus planos para o ano que vem. Porque eu precisava me adiantar, até porque se a emissora tiver planos, é preciso que ela se prepare. Eu não quero também ir embora e deixar um buraco, jamais. Não é do meu feitio. E não me deram retorno sobre isso. Ah, vamos conversar, vamos conversar. Quando chega em dezembro, eu apresento o programa, me fizeram trabalhar no dia 24 de dezembro. Me fizeram trabalhar no dia 25 de dezembro. Tive que abrir mão de passar mais uma vez as festas com a minha família. Minha mãe tinha acabado de operar de um câncer, tirou um pulmão inteiro. Mesmo com ela na UTI, eu saía da UTI só para apresentar aquele programa, então eu sempre fui muito dedicado. Aí, me privar de passar as festas com a minha mãe, para, depois de uma semana, rescindir o contrato, né, algo que já estava decidido, aí eu falei, não é correto. Não é correto, não é digno com um profissional, sabe? Eu acho que a Globo é um grande exemplo de como tem a relação com o funcionário. Se avisa com muito tempo de antecedência que a parceria está acabando e se desenha durante os meses a forma que vai ficar para o comunicador e para a emissora, de uma maneira elegante, tanto para a Globo, quanto para o mercado, quanto para o comunicador. Perfeito. Né? Isso é um respeito que todo mundo merece. Merece. Então eu apresento Cidade Alerta, cumpro minha função, numa sexta-feira à noite. Primeiro falaram que seria um almoço, que teriam comigo na terça-feira. Eu lembro disso. Né? Aí depois passa para uma reunião, um jantar na sexta-noite. Tinha até restaurante marcado. Aí do nada dizem que era uma reunião. Óbvio que eu já sabia o que ia acontecer. Óbvio que eu já sabia o que ia passar. Então, quando eles imaginam que eu vou pedir... na cabeça deles, possivelmente era isso, que eu ia pedir para sair. Então, quando eles percebem que poderia acontecer esse movimento, não, vai lá e rescinde. Para que rescinde 2 meses antes um contrato? Me diga. Não precisava. Me diga. Não há necessidade. Tem necessidade disso? E ficou essa mágoa. Ficou essa mágoa por isso. O que eu posso reclamar da Record? Que gente do comercial, uma vez me disse que o Cidade Alerta não vendia, tanto que essa pessoa me disse que evita falar um nome alerta para os clientes. Não vende? Não, fala que só fala cidade, não fala alerta. É mesmo? Aí eu falei, peraí, eu apresento um programa que dá 10 pontos. E que existe há quantos anos? Que existe há trocentos anos, que foi um verdadeiro desafio na minha carreira. Eu fico aqui me matando 4 horas por dia, despejando energia, para um departamento que é o sistema nervoso da casa não acreditar nesse produto? Mudar o título do programa que existe, que você estava à frente há 15 anos. Não, eles não citavam o alerta. Ah, é? Só cidade? Só cidade. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu disse para essa pessoa, vai lá e fala para quem manda que você pensa assim, porque por mim eu estaria apresentando um programa de auditório nesse horário, com música, como eu faço hoje lá no SBT. Vamos fazer isso então, mas não fizeram. Então são essas coisas que vão deixando você chateado, sabe? Poxa, você tá lá o dia inteiro, você se mata por aquilo, para ver uma coisa dessa, sabe? Daí eu fiquei chateado. Mas são coisas que podem ser superadas, e foram superadas. Só que quando chega no dia 17 de janeiro, eles tomam essa decisão, que para mim também foi de cabeça pensada, caso pensado. Você vem de um período de festas, onde a audiência obviamente cai, né? Você tem Natal, você tem Ano Novo, você tem férias ali o começo de mês de janeiro, que o número de televisores ligados é cada vez mais baixo. Tiram você com a audiência mais baixa para colocar o seu substituto com a audiência mais alta e já existia uma campanha ali de promoção, sabe? Uma coisa desnecessária, uma coisa completamente desnecessária. Eu acho que eu podia ter me despedido no ar, com respeito. Quando eu fui para a Band, eu apresentei o programa normalmente. Não sei o porquê fazer isso. Pediram para tirar as coisas do meu camarim no dia seguinte. Tiraram a camareira de folga para sair de folga não, das férias dela. Tiraram a camareira das férias para tirar minhas coisas do camarim. Então é o tipo de relação
que não é a Record que eu estava acostumado a trabalhar. Sempre fui muito correto com a Record, você conta nos dedos as vezes que eu faltei na apresentação do programa, tirando esse dia que a minha mãe operou. Eu me lembro uma outra vez que eu tive uma crise de sinusite que eu não conseguia sair da cama, e sofro até hoje com desvio de septo, e também quando eu operei, né? Quando eu tive a crise de apêndice. Então, é um cara que está ali pau para toda obra, que já fez tudo lá dentro, que era um coringa para a emissora, né? Então, e que sempre foi muito honesto, sempre foi muito leal. Então, eu fiquei meio chocado. Mas teve um jornalista que te avisou. Ah. Não teve? Uhum. Teve. Você. Eu. Você. Te avisei. Você ficou sabendo em outubro. Não foi isso? Acho que foi isso, outubro ou novembro. Eu sei que nós conversamos depois, né, sobre esse assunto, e você falou, não, ainda nem conversei sobre renovação. Na ocasião, você nem tinha conversado mesmo. Não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Infelizmente, na televisão, ainda existe uma prática que é muito ruim, sabe? Que me desanima muito. Qual é? Em torno de televisão. Que são os gabinetes do ódio. A concorrência na televisão não é SBT contra a Globo, Globo contra a Record, é dentro de cada uma. Exatamente. Há um medo enorme de algumas pessoas inseguras em perderem o emprego ou perderem a posição que ocupam. E aí a facilidade de puxar tapete é escancarada e os caras fazem isso sem a menor cerimônia. Então, e é isso que me desanima muito. Porque eu tenho educação, eu tenho berço, eu tenho caráter, eu tenho respeito. Você fala comigo há quantos anos? No mínimo uns 20 anos. Você fala comigo. Nós somos amigos. E sempre a nossa conversa foi, Bate, conta alguma novidade do programa. E aí, o cenário está pronto? Sabe alguma atração? Quando vai ser estreia? Quando vai ser estreia? Qual título? Qual título? Vai levar alguma atração? Nunca eu te liguei falando assim, fulano tá aprontando isso no camarim. Não, jamais. Fulano tá fazendo dessa maneira. Fulano, a equipe do programa do fulano tá pedindo para sair. Nunca, porque eu tenho caráter. Agora, tem gente que infelizmente trabalha dessa maneira. E eu lamento que tem jornalista que dá espaço para esse tipo de gente. Porque se existe gente assim, é porque existe vitrine para esse tipo de sujeito mau caráter. Exatamente. Né? Mesmo diante de tudo isso, isso que aconteceu é nada perto da minha história com a Record. A minha história vai muito mais além com a Record. Tenho certeza. A minha história disso. de paixão pela emissora, de respeito pela emissora, de respeito pela família do dono. Tanto que, quando eu saí da Record para a Band, eu recebi um pedido de desculpas da Record. Foi? Eles entenderam o motivo que eu saí da Band, que eu saí da Record. Entendi. E pediram desculpa. Me levaram de volta para a Record como uma forma, inclusive, de corrigir esse problema do passado. Qual foi? Eu estava no Rio de Janeiro e vim para São Paulo. Tá. Eu ganhava X no Rio de Janeiro. Quando eu vim assinar o contrato com São Paulo, era metade. Metade do que você ganhava lá? Aí me falaram assim, eu falei, gente, mas está acontecendo alguma coisa errada. Eu estou vindo a pedido de vocês e eu vejo vir para a rede como uma forma de crescimento da minha carreira, né? Não é voltar para trás. Aí me disseram, olha, mas o mercado está muito ruim, se você encontrar coisa melhor, vá. Eu falei, então vamos esperar. Aí o programa começou a bombar muito, o Balanço do Meio-Dia bombou demais, e eles vieram com uma proposta. Eu falei, caramba, chegou a proposta, agora finalmente vão me reconhecer financeiramente. A proposta era aumentar a multa contratual de 4 anos. Aí eu falei, não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Não vou assinar uma coisa dessa, é até ofensivo contra mim. Aí chegou a Band oferecendo muito mais dinheiro, eu fui não só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro leva a gente, mas pelas oportunidades. E também por uma forma de eu não sentir o meu trabalho diminuído, sabe? Entendi. Então eu acho que foi um erro que a Record cometeu. Eu estava depois ainda na Band, voltando do Rio de Janeiro.
fui gravar Tata Werneck na Globo. Sento no avião da Gol, os assentos é assim, é um assento, espaço, né? Tem um espaço vazio e outra janela. Eu sento no corredor, quem é que está na janela? Voltando do Rio. Jô de Saad. Não, Marcelo Silva. Olha que O coisa. bispo que manda lá na Record. Aí encontrei ele, poxa, mas você saiu da Record, tal. Quando eu contei a história para ele, ele não acreditou. Não acreditou. Aliás, eu adoro o seu Marcelo. Viu? Ele é espetacular. Eu adoro o seu Marcelo. Ele é espetacular. Então, são coisas que acabam não chegando para eles lá no alto escalão, entendeu? Entendi. Como tem coisas agora, muita coisa que aconteceu, e com certeza isso que eu estou te contando agora. Talvez ele não saia. Que eles foram procurados. Né? Eu não ia pedir para sair da Record. Eu ia pedir para reduzir minha carga de trabalho, podendo inclusive reduzir meus ganhos sem problema nenhum. Só que devem ter entendido como se eu fosse deixar a Record mesmo, entendeu? Entendi. E aí começa o ruído, aí quando começa ruído, quando a conversa começa ruim, termina ruim, né? Mas o tempo é o senhor da razão, né? O tempo dirá. Não, vai, e com o tempo tudo se encaixa. É verdade. Algumas coisas, né, as pessoas acabam se arrependendo. É verdade. E pedir perdão é um ato de grandeza, né? Eu acho que... Se você errou, eu tenho certeza que você vai pedir perdão a alguém que você errou. 16 anos é uma história muito longa, uma história muito grande para ser desprezada por uma coisa tão pequena, né? Tão pequena, uma gota no oceano diante de tudo que eu tive. E a gente sabe, a Record é muito grande. A Record é uma emissora maravilhosa para trabalhar. Trabalhei 3 vezes lá, em 3 ocasiões diferentes. Ah, não sabia. Fui, em 79, Sim. Programa Ferreira Neto eu dirigi. Depois nós voltamos no final da década de 80 e agora que eu voltei recentemente, antes de vir para cá. Lá eu tive o grande desafio, que foi substituir o Marcelo. Esse foi o grande desafio da tua vida. Eu tinha muito medo de dar errado. Porque, você lembra quando o Datena foi para a Record e ficou, acho que 2 dias, ou uma semana, um mês? Não, ele ficou menos de um mês. Menos de um mês, Quando saiu o programa do ar, eles queriam insistir com Cidade Alerta. Eu estava no Rio de Janeiro. Colocaram primeiro o William Travassos, que é um excelente apresentador. Meu, tá em Minas. Excelente apresentador, mas não deu certo. Colocaram o Gotino, não deu certo. Eu falei, se o Gotino não deu certo nesse programa, não vai dar nada. Se o William não deu certo nesse programa, eu vou me lascar, né? Mas você tem que cumprir ordem. E foi esse sucesso aí estrondoso, né? E a gente tem que ajudar mesmo a emissora nesse momento que sem dúvida, que sem precisa dúvida. Da gente, sem dúvida nenhuma. Dúvida. Você tem achou... cara da Record que quer mandar um recado para você. Da Record? Olha só. Luiz Bate. Que prazer participar aqui do programa. Grande Flávio Rico. O Bate, ele sabe disso, é um cara que eu queria muito que ele tivesse continuado com a gente. A gente conversou bastante nos últimos tempos. Desejo sucesso. É um dos grandes profissionais da televisão, um contador de histórias, um cara que a gente aprendeu muito na comunicação. E queria te falar, Bate, para mim é uma honra estar no comando do Cidade Alerta, né? Programa que foi apresentado por você por muito tempo. E quero desejar tudo de bom e muitas felicidades, tá bom? Um grande abraço. Tá vendo? O Gotino é uma pessoa extremamente carinhosa, educado, né? Educado, muito, extremamente educado. Gentil. E a nossa história sempre foi muito ligada lá dentro da Record, se você perceber. Eu saio do Balanço Geral... Ele pega o Balanço Geral. Você sai do Cidade Alerta... Ele pega o Cidade Alerta. Então, a gente tem que até trabalhar em conjunto. Acho que a gente tem que abrir uma empresa e trabalhar em prestação de serviço. Vai dar muito certo. E eu fiquei muito triste quando ele foi colocado de escanteio na Record no passado. Sabe? Eu falei, caramba, o cara tem uma história... Colocaram ele como repórter do Marcelo Rezende. Você tá lembrado disso? Eu lembro disso. E aí, eu falei, o cara é um talento... que merece ter o programa dele, merece ter um programa com a cara dele. Aí ele começa a substituir o Marcelo nas férias dele, nas férias do Marcelo Rezende. E o Gotino foi tão generoso que nas férias dele foi a primeira vez que eu participei do Cidade Alerta como repórter lá do Rio de Janeiro. E ele foi um fofo, foi super carinhoso comigo. E depois
quando eu comecei a ter ascensão no Cidade Alerta, ele falou assim, ó, você que tem que apresentar aí o Cidade Alerta de sábado. Esse programa é sua cara. Você é a cara da turma do Marcelo Rezende. Então ele foi muito generoso nesse caso. A gente teve alguns ruídos lá dentro da Record por causa de rádio corredor. E eu sempre falo para os meus colegas de trabalho. Falei, inclusive, agora pro Marcão do Povo lá no SBT. Eu tô chegando, vai começar a ter picuinha envolvendo meu nome e o seu nome. Foge. Se tem dúvida, vem falar comigo. E é o que eu dizia pro Gotino. Qualquer ruído, fale comigo. Comigo. Não tire conclusões pelo que você lê na internet, pelo que você ouve das outras pessoas, que é o dia inteiro de gente assim querendo fazer um inferno. E aí, depois que a gente estabeleceu isso de sempre falar com o outro quando surgir qualquer coisa, né? Porque tem muita gente que quer colocar um contra o outro lá dentro. Aí isso acabou, a gente se tornou parceiro, é um cara que eu respeito demais, nem sei se ele gostou do que eu falei ou não, mas eu, se fosse a Record, não teria tirado ele do balanço. Eu acho ele a cara do Balanço Geral, ele deu vida ao Balanço Geral, ele conseguiu fazer o que eu não tive tempo lá no Balanço Geral, a química dele com Fabíola, com Lombardi, era encantadora. Maravilhosa, aquilo é insuperável. Né? Ali já era um programa que já estava resolvido. E colocaria outro apresentador no lugar do Cidade Alerta, que seria só um problema a ser resolvido. Mas quem tem a caneta lá que mande. Então, é um carinho, uma gratidão por ter convivido com ele, e são só boas lembranças, pode ter certeza. Que bom, que bom. Vamos virar para o SBT? Vamos. Você voltou para o SBT, que legal, hein? Você achava que eu estava blefando. Eu achava que você estava blefando. Não achava? Achava. Mas é a tua casa, né? É engraçado, Flavinho, porque toda vez que eu tinha renovação de contrato na Record, eu falava, gente, pelo amor de Deus, vamos renovar logo esse contrato, que vai começar essa história que eu vou pro SBT, que eu tô indo pro SBT, que nunca existe. Eu perguntei isso umas 30 vezes para você. Foi, então. A minha família começou a duvidar de mim. Não, você assinou com o SBT, você tá mentindo pra gente, você que não pode revelar ainda por causa de contrato. Falei, gente, eu não assinei nada com o SBT, não tem absolutamente nada assinado. Tô numa outra vibe, tô numa outra fase. Aí eu saí da Record, e na primeira semana, quando eu saio da Record, acontece o caso de uma desaparecida, que é Vitória, menina Vitória. Sabe esse caso que ficou muito em alta? Sei, lembro. A família veio me pedir ajuda. Aí eu falei, caramba... Tô fora, e agora? Tem uma internet para ajudar, né? Mas as pessoas veem em mim um porta-voz desse caso de desaparecidos, né? Um caso que ficou muito no nosso Sem DNA. dúvida. Aí eu saía nas ruas, né? Eu sou de sair muito pouco, eu sou muito caseiro. Um monte de gente que não tinha acesso da internet, assim, Bate, você era minha companhia, eu tratei minha doença te assistindo. Então eu vi que realmente era amado por muita gente. Eu falei, caramba, olha, eu vou até repensar das minhas decisões. Aí começou uma paquera do SBT, né? E aí, você pensa em voltar, não pensa em voltar? Aqui é sua casa, aqui é sua família, aqui é da onde você não devia ter saído. Aí vem César Filho, as portas estão abertas para você. Aí vem Portiolli, se você quiser trabalhar numa casa legal, vem para o SBT. O Ratinho, você já assinou com o SBT? Eu falei, eu nunca vi uma reação tão carinhosa. Porque num lugar, eu já trabalhei em muito lugar e já fui muito vítima de apresentador mais velho e inseguro que tenta te menosprezar, te diminuir. Mas não, ali você tinha, sabe, pessoas torcendo por mim, torcendo pelo SBT, que conheceram o meu início de carreira, que sabem da minha índole, que sabem do meu caráter e queriam me ter ali de verdade. Aí, fui começar a gravar os programas lá no SBT. Fui no Portiolli. Foi. Eu chego no SBT assim. Tomou torta na cara. Várias vezes. O porteiro... É doce a torta? É doce, é marshmallow, uma delícia. Muito boa. Marshmallow. Todos os convites que fizeram, eu recusei. Ah, agora você vai. Não. Vai, eu vou. Não, mas eu vou te dar uma carta de alforria, de exceção, para torta. Você não precisa tomar tortada, tá bom? Eu sou diabético. Eu vou falar Mentira. Eu vou falar para o Celso que você não pode tomar tortada. Mas aí, o porteiro do SBT me via quando eu nem tinha carro para trabalhar. Muitos anos atrás. Você descia lá embaixo.
Lá embaixo, Tomava pegava a van pra subir. Aí você vê gente que viu eu crescendo e as pessoas... mesmo quando eu ia lá no Silvio Santos gravar, quando a Record autorizava, era assim, Bart, você vem pra cá? Nossa, a gente tem tanta saudade de você. É camareiro, é maquiador, é gente da limpeza, é gente de outras produções. Eu falei, caramba, isso aqui é muito minha casa. Aqui... Você já está com vaga no estacionamento com a estrelinha? Eu nem sei disso. Então pede porque você tem que ter. Por que até agora não botaram a estrelinha, a vaga do Bart? Falaram alguma coisa disso que ia ter, né? Que já tem lá, parece? Tem que ter essa vaga pro Já Bart. tem lá, parece. Que já tem, né? Mas é que eu paro na vaga de trás, que já dá no camarim do jornalismo, né? Entendi. E eu também não tenho mais essa vaidade, essa coisa assim, sabe? Para mim... Mas ali era uma luta para ter aquilo. Era? Era. Para mim, essa coisa de camarim, de estrela, tudo para mim é trabalho lá, entendeu? Tá. É um trabalho como outro qualquer, mas que exige que você tenha um camarim, onde você precisa se arrumar e tal. É muito simples. E aí eu falei, caramba, será? Aí eu falei, não. Voltar para televisão, aquele estresse de todo dia, e procurando pauta, e sendo julgado, e sendo cobrado. Daí já começa a conversinha de internet, de bastidor, nota maldosa, mentirosa, falando que gente da minha equipe já estava indo procurar trabalho fora, pressão, tudo mentira pra caramba. Você ia ser candidato. Candidato à política? Você ia virar político. Imagina. Aí eu falei, será que eu volto? Aí o Leandro Cipollone, que é meu amigo de muitos anos, e que tem uma história assim irretocável no jornalismo, ele foi ali um extremo entusiasta dessa minha ida para o SBT, né? Eu estava muito reticente, muito decidido a não voltar por enquanto, né? Recebi convite da Band, família maravilhosa, família Saad, vi que não era o momento, falei, gente, eu preciso voltar realmente quando é algo que eu acredito, que é do jeito que eu quero, que tem a pegada que eu quero, e a Band super compreendeu meu momento. Okay. A família Saad foi super solista. A Rosana me contou isso. Te contou, né? Ela foi super carinhosa comigo, mas falaram, olha, a Band está aqui de braços abertos, a gente queria muito te ter, se não for agora, você ainda vai voltar aqui para trabalhar com a gente. A Rede TV foi encantadora, os filhos do Amilcar, e o próprio Amilcar, e a Daniela. E aí veio o SBT, eu falei, bom, vão me chamar para fazer um programa no fim de tarde, será? Não vão, porque o Datena tá lá. Falei, bom, já é um bom sinal, porque o Datena tá lá, então não é para esse horário. Não é para esse horário. E quando eu descobri que era pro horário do almoço, num programa que eu podia fazer o que eu quisesse, com a minha cara e com o suporte do jornalismo, falei, por que não, né? Negociei uma escala de trabalho diferenciada, que atende às minhas expectativas. Você não trabalha de sexta? Algumas não. E tenho algumas brechas para conseguir viajar, para fazer as minhas coisas. Coisa que você não fazia? Não, eu trabalhei muitos anos sem ter um feriado. Eu trabalhei, eu acho que 4 anos de segunda a sábado. E as pessoas falam, o Bart descobriu agora que se trabalha de segunda a sábado. Mas é que assim, são 4 horas no ar, é um peso, é uma responsabilidade do que você fala, né? 1 segundo ali pode acabar com a vida de uma pessoa, pode levar a emissora a um prejuízo gigante por causa de ação judicial, você pode acabar com a tua história em 1 segundo, então é um peso muito grande, né? Você ficar 4 horas por dia no ar é muito carregado, muito pesado. E aí eu gostei muito do projeto e fui abraçado lá pelo SBT. Vamos ver, tomara que dê certo. Tá dando, tomara que dê mais certo. Você sabe de uma coisa? Eu estava fazendo um cálculo aqui. Certo. Se você vai trabalhar de segunda a quinta, você ganhou um dia a mais para você fazer aquelas viagens malucas que você faz. Você sabe das viagens? Ele saía daqui sexta-feira à noite, descia em Milão no sábado. Esse não foi o pior, isso daí era tranquilo. Era tranquilo. O problema é Dubai. Você foi em Dubai? Muitas vezes. Ficava em Dubai 8 horas e voltava para o Brasil. É o bate. É o bate. Mas você sabe por quê, né? Por quê? Você sabe que eu não ligo pro destino. Não importa se é Dubai, se é Milão, se é Madrid. Você senta no avião e dorme? A minha paixão é o avião. Ah, é? Eu não queria ser apresentador de TV, eu queria ser tripulante, piloto. Então, meu negócio é avião. Se me chamar aqui para falar de avião comercial, eu sei absolutamente tudo.
horário que avião vem para o Brasil, quantos lugares tem na primeira classe, na econômica, na executiva, o que serve na econômica, na executiva, na primeira classe, quantos comissários tem, como que é a escala do comissário, todos os preparativos para decolar um avião, tudo eu sei. Tudo. Essa é a minha paixão, é ver isso. O que a maioria não gosta, que é aeroporto, é a minha paixão. Eu gosto da confusão, eu gosto da fila de raio-x, eu gosto do tumulto para entrar no avião. Tudo isso E como é que minha você paixão. decide os destinos? Pelo avião. Pelo avião? Então, por exemplo, tá vindo um avião novo que faz Madrid. Eu quero conhecer esse avião. Tem um avião novo que está fazendo agora Etiópia. Quero conhecer o avião. Vou para Etiópia. Ah, tem um avião da Qatar que está fazendo um novo horário de dia, que vai começar agora em julho. Eu quero conhecer esse voo de dia, de 15 horas. É assim. E eu chego e eu curto o avião. Curto, não é que chega e dorme, pelo contrário. Mas você tem dinheiro para comprar um avião, por que você não compra? Porque eu gosto de avião comercial. Eu gosto de Você ver não gosta de jatinho? gente, eu gosto de ver gente, eu não gosto de jatinho, eu gosto de ver gente, eu gosto de ver a comissária. Aí eu pergunto para elas, qual o lugar mais perigoso que vocês vão? Ah, que é A isso? gente fica batendo papo no voo. Lugar mais perigoso, já aconteceu alguma emergência no avião. Tem lugar que as comissárias vão, Flavinho, na África, que elas são escoltadas por gente de fuzil para ir pro hotel. Não brinca. Imagina, tem comissária que vai para o Irã, tem comissária que vai para Afeganistão. Eu acho que essa cultura da aviação é muito rica, sabe? E eu adoro conversar com eles. Eu sou fã do trabalho de todo mundo que trabalha em aeroporto e avião, e muitos deles sabem, porque eu vou várias vezes com os mesmos comissários. E eles me tratam com o maior carinho e têm maior paciência comigo. Que Me legal. contam tudo, me ensinam, eu adoro. Me fala, Ah. esse programa é novo para você. Sim. Eu sinto você mais à vontade, mais solto. Lembra que eu não assisti o primeiro dia? Não assistiu, pô. Porque eu estava gravando aqui. Ah, tava gravando, tá bom, tá perdoado. Mas eu vi o segundo. Tá. Aí, eu vi o terceiro. E você está diferente. Você está com uma postura diferente do Cidade Alerta. Uhum. Você está sentindo isso? Muito, muito. É o seguinte, Até pelo assunto, né? é pelo assunto e também, eu acho que pelo meu momento, tá? Na Record eu me cobrava muito mais. Muito mais. Você está mais leve? Muito mais leve. Eu não sofro mais com a audiência. Não sofro. E sei que tudo é um ciclo. Na Record que você sofria? acontece. Muito. Muito, me cobrava Você demais. fazia com o hip-hop na frente? Sim, faço. Pra você ter uma ideia, eu fiquei doente. A gente dava 18 pontos no Cidade Alerta. E aí colocaram um boletim do Jornal da Record no meio do programa. Derrubou. 2 boletins com 7 minutos cada. Eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso. Foi um sufoco para levantar esse programa, para consolidar esse programa. Não existe, não tem cabimento. A gente está batendo a novela ali das 6. Por que vai fazer isso agora? Ah, não, vendeu e botou. A audiência despencou em 3 semanas e não volta. Você perder a audiência para novela... Não volta. Jornal é uma coisa, né? Que o jornal, a pessoa vai, zapeia para o jornal e volta. Exato. Novela Você perde e perdeu. são 9 meses ali de sufoco até torcer para que a próxima... Não pega. Não pegue. É. Então eu ficava maluco, ficava doente de verdade. Hoje não, hoje eu curto. Acho que por eu não depender mais de televisão para pagar minhas contas, isso faz com que eu leve muito na curtição. Eu curto estar ali hoje, sabe? Curto os meus colegas de trabalho, né? Não parece isso? Eu curto apresentar, eu brinco de verdade, eu me indigno de verdade. O cheiro do SBT até hoje é o mesmo da minha época, então lembra a época que eu estava começando. E eu acho que essa parte afetiva também que eu tenho com a família do Silvio me deixa muito confortável de estar ali. É diferente você Entendi. lidar com o dono, né? De você conhecer os donos. Você assim. fala direto com quem Fica manda, mais né? pessoal, né? É melhor. Então pode ser isso. Que bom que você conseguiu perceber. Outra coisa, Diga. a Record mudou a programação dela de manhã, puxou um pouquinho o programa, reduziu... Um pouquinho hoje em não, dia. né? Reduziu hoje em dia. Puxou 1 hora o balanço geral Isso, é. e puxou E 1 hora hoje em dia. Isso. O que você achou disso? Foi por sua causa? Você escreveu que sim. Eu acho que sim. Você escreveu que sim. Eu acho que sim. Sabe por quê? Eu até estranhei. Eu estranhei porque a informação que eu tinha é que a Record não mexeria em nada. Nós falamos sobre isso, inclusive, antes, né? Que a Record não mexeria em nada até ver o que ia acontecer com a nova programação do SBT. Mas me surpreendeu porque eu cheguei a dar essa notícia e dei uma informação errada, porque na manhã da segunda-feira
dia da sua estreia, a Record resolveu mudar. Diminuiu o Hoje em Dia e aumentou o balanço, puxou a entrada no balanço. Então foi por sua causa. Todos deram isso. Todos deram. Só que a Record diz que é fake news e que não foi por isso. Não, mas isso aí está querendo desmentir uma coisa que não pode ser desmentida. O que a Record, eu acho que você errou naquela nota, o teu portal, é dizer que Hoje em Dia vai acabar. É uma fonte de um jornalista que trabalha comigo que mantém, inclusive, a informação. Se você puxar, até semana passada, antes das mudanças, o Hoje em Dia não estava passando de 3 pontos. E esse jornalista me garante que os estudos estavam acontecendo e estão acontecendo. Existe uma reclamação muito grande das praças da Record sobre a entrega de audiência do Hoje em Dia para a programação local. E é isso que fez com que a Record repensasse. Disse esse jornalista. Agora, se é verdade ou não, o tempo vai dizer. Em momento nenhum a nota foi categórica, afirmando que vai sair do ar. Pode sair do ar, que ele escreveu. Ele foi extremamente correto. As pessoas precisam entender que a minha página não é há muito tempo uma página pessoal. É uma página de trabalho. Da mesma maneira que a página do Léo Dias não é uma página que reflete necessariamente a opinião do Léo Dias. Eu tenho uma equipe de mais de 25 pessoas que trabalham buscando notícias, que trabalham buscando informações. Quando tem qualquer informação contrária ou suspeita, imediatamente eu ajo, e você é prova disso, que eu ajo imediatamente. Agora, eu não posso questionar um jornalista que tem uma fonte. Me fala uma coisa desse portal. Ele está crescendo? Está crescendo. Quais são os planos para ele? É virar um portal mesmo de notícia. Então você tem uma equipe comercial, uma equipe financeira, uma equipe administrativa, e as coisas acontecem e não, sem a necessidade da minha aprovação, do meu trabalho diário. Eu consigo estar aqui, o portal acontece normalmente, as vendas publicitárias acontecem normalmente, as parcerias acontecem normalmente. Então, tem uma vida independente do Bate. Totalmente dependente de mim, né? E agora, hein? O que nós podemos dizer? Tem um cara do SBT que trabalha com você, gosta de você, gosta de você. Olha aqui, ó. Fala, Flavinho! Fala, Luiz Bate! Adoro. Grande Luiz, como eu gosto desse cara, como eu admiro. Falar do Luiz é uma matéria muito fácil, manja muito, mas muito de televisão. Eu fico lá só observando, você vai pra cá, corta pra mim, vem pra cá, é isso, sabe? Começou a enrolar demais, sai fora, não fica, e é um cara extremamente dinâmico. Então, eu só tenho muito orgulho, mas muito orgulho e muito respeito, que em sua maioria das vezes é muito maior do que o amor, e inclusive isso eu tenho pelos dois que estão aí. Um beijo para vocês dois, Flavinho, e parabéns, Bate, você merece estar aonde você está. Que achado, que revelação que foi o Felipe Campos. Ele é contratado também do meu portal já faz algum tempo. Eu sei. Ele é extremamente competente. Foi uma alegria encontrá-lo. Ele já estava nesse horário, quando eu fui para o SBT. No primeiro impacto, né? Então, assim, não teve nem eu não deixei a menor possibilidade de discutir, de tirá-lo. E eles se adoram mesmo. Ele fala bem do Felipe aqui, o Felipe fala bem dele lá. A gente se ama. E eu tô adorando porque, assim, a gente se provoca o tempo inteiro. E tem gente que acha que é sério. Então eu acho que esse mistério, será que eles se dão bem? Será que eles se gostam e não gostam? Eu adoro isso. Eu acho que isso faz parte da magia da televisão. Aqui a gente tem um quadro abrindo as redes. Tem uma foto aqui que eu tenho certeza que vai balançar esse coraçãozinho. Olha lá! Sabe essa foto quando foi? Quando eu estava ensinando para ele no estúdio como usa o Instagram. Ele não sabia. Você sabe que o Marcelo era o nosso amigo. Você era muito amigo dele, né? Muito. Ele era avesso à rede social e a celular. Quando eu chegava para jantar ou almoçar, a gente jantava frequentemente. Ele pegava os nossos celulares, botava um em cima do outro e não deixava para ninguém mexer no celular durante o jantar. Depois que ele descobre o Instagram, aí a gente tinha que arrancar o celular dele, porque ele ficou viciado no Instagram. Ficou. Então, essa foto foi quando eu fui gravar alguma coisa, acho que pro Domingo Espetacular com o meu cachorro, e passei no estúdio para ensinar ele a mexer no Instagram. E só boas lembranças. É um cara extremamente generoso e que tem uma essência que todo apresentador que teve oportunidade na televisão desde cedo tem que ter, que é o que eu procuro.
até hoje com os meus pares. Dar oportunidade para o próximo. Então, acho que esse é um grande legado que o Marcelo me deixou. O que ele ajudou, o que ele ensinou gente nesse meio. E foi muito incompreendido por muita gente, porque ele era urso, né? É. O urso já chega abraçando e derruba a pessoa. Tem gente que não entendia esse jeito dele. Mas era um bebê, era Bebezão, uma criança. Maravilhoso. Doce. Você é um fã da música sertaneja. Apaixonado. Né? Apaixonado. Música sertaneja, pagode, eu sou O música ranking popular. Qual o seu ranking da música sertaneja hoje? Primeiro, Primeiro. Bruno e Marrone. Segundo. Gustavo Lima. Terceiro. Terceiro, eu diria pra você, terceiro show que eu tô gostando atual, não de cantor preferido, de show atual, Mari Fernandes. Mari Fernandes. Tô gostando muito dela. Que bacana, É. que bacana. E sou amigo da maioria, né? Sou amigo da maioria. Você Vou no viaja, show, você ia atrás do show onde tivesse. vou, né? show fora, aqui no Brasil, sou apaixonado. Bacana. Gosto muito. E gosto ali do povo, de ficar no meio da confusão. Acabou a entrevista, Você chega, entendeu? né? Vou tirar uma foto com ele aqui, que é uma forma carinhosa da gente terminar esse programa. Muito obrigado. Obrigado Esse papo você. foi maravilhoso. Aí. Aqui. Então, Aí. obrigado. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pela gentileza, Obrigado. tá? Você, Do convite. aqui é a tua casa. Obrigado. Tá bom? Conta comigo. Terça-feira que vem tem mais, tá bom? Tchau.